do programa, porque de vez em quando ela quer atrapalhar no decorrer do programa, da programação, né? E aí, para ela não atrapalhar, eu deixo logo ela gritar logo aqui no começo do A Bíblia Tinha Razão, né? Vamos lá para A Bíblia Tinha Razão. Vamos lá. Uau! Não é que a Bíblia tinha razão? Muito bem, no A Bíblia Tinha Razão de hoje, a pergunta vem de Curitiba, Paraná. Graziele Rodrigues escreve de Curitiba, Paraná, dizendo: bom dia, pastor Samuel Gomes, gosto muito de ouvir o seu programa, mas outro dia eu estava ouvindo um outro programa, pastor, e vi um pastor falando que o dilúvio foi apenas local. O quê? Não acredito. E aí ficou essa dúvida, foi universal ou foi local, hein? Aí eu estou resolvendo lhe escrever, pastor, o dilúvio foi apenas local ou foi universal, meu pastor? Responda para mim. Eita, minha amiga Graziele Rodrigues. Eu não sei quem foi esse pastor que você ouviu, né? Mas, vamos lá. Foi local, foi universal o dilúvio? Cala a boca, risadinha, né? Cala a boca, vamos responder aqui a pergunta da Graziele. Ficou dúvida, né, Graziele? Ficou dúvida. Vamos ver o que a Bíblia diz. A Bíblia diz que o dilúvio foi universal. Não sei onde foi que esse pastor achou esse negócio, que foi local. Foi apenas ali naquela região onde tinha gente, né, que segundo ela me falou, aqui em off. Eu prefiro ficar com a Bíblia, viu, Graziela? Prefiro ficar com a Bíblia que diz que foi universal. Eita, glória! A Bíblia. Glória! Ei, irmã, deixa eu explicar aqui, tá? Explicar aqui pra Graziele, porque ela ouviu outro pastor falando lá que o dilúvio foi apenas local. E eu tô explicando aqui pra ela, pela Bíblia, que foi universal. Foi universal. Olha só, Graziele, o que a Bíblia diz? A Bíblia diz que o dilúvio foi universal. Isso significa que as águas do dilúvio cobriram toda a terra. Toda a terra. A Bíblia é clara em dizer isso. Mas nas últimas décadas, é bem verdade que tem crescido aí a aceitação de algumas teorias que defendem que o dilúvio teria sido local, né? E dessa forma, supostamente, o juízo de Deus atingiu apenas ali a região do Antigo Oriente, próximo ali, onde tinha aquelas pessoas, né? Então, como esse pastor está defendendo, nós não vamos falar aqui o nome do pastor, porque não interessa, né? Interessa é o estudo. Então, tem surgido a aceitação das teorias que defendem que o dilúvio teria sido local, e dessa forma, supostamente, o juízo de Deus atingiu apenas a região do Antigo Oriente, próximo e não a todas as partes do planeta Terra, né? O quê? Não acredito. Mas quem defende essa teoria, que o dilúvio foi um evento local, afirma que toda a população humana estava concentrada ali no Vale da Mesopotâmia, né? Tava todo mundo ali na Mesopotâmia e Deus resolveu meter o chinelo em todo mundo, meter taca e depois mandar chuva, né? Sobre todo mundo, né? Então, assim, qualquer inundação local seria descrita de proporção global, né? Mas não há nada que comprove a condição de que o homem não teria migrado para fora daquela região, entendeu? Mesmo numa época muito remota. Por quê? Porque existem evidências de fósseis humanos extremamente antigos espalhados por todo o planeta. O quê? Não acredito. É verdade. Então, a ideia de um dilúvio local também não explica o fato de fósseis de animais marinhos serem encontrados em montanhas ao redor do mundo, né? Ao redor do mundo é encontrado fósseis de animais em cima de grandes montanhas. Além disso, também não se pode desconsiderar a enorme variedade de relatos de povos antigos de todas as partes do mundo. O quê? Não acredito. Em todas as partes do mundo existe uma história parecida com a história de Noé. Parecida, de uma arca, né, de um barco que foi feito por alguém. Então essa história existe.
Em todas as partes do mundo existe uma história parecida com essa, né? Todas as partes do mundo sobre uma inundação universal. Em todas as partes do mundo você vai ver que você encontra essa história. Pode não ser a história parecida, como a Bíblia está falando, mas é parecida, né? De uma inundação universal. Mas o mais importante, Graziele, é que a Bíblia ela não deixa qualquer dúvida de que o dilúvio foi universal. Ela não deixa essa dúvida. A Bíblia não deixa essa dúvida. Aquilo que ela não mostra, a gente se cala. Mas quando ela mostra, a gente fala. Então, tá bom, irmão. Tá bom, te acalma, te acalma. Tome seu chazinho de erva cidreira. Eu já peço para a produção trazer um chazinho de erva cidreira aqui para a irmã. O estagiário está trazendo aqui, chazinho para ela. Chazinho de erva cidreira aqui para nossa irmã. Pronto. Então, agora vocês cala a boca, menino. Cala a boca, menino. Pois é, então, a Bíblia, ela não deixa dúvidas sobre o dilúvio universal. O escritor de Gênesis, ele escreve: e as águas prevaleceram excessivamente sobre a terra, e todos os altos montes que havia debaixo de todo o céu foram cobertos. Tá vendo? Tá vendo como a Bíblia fala categoricamente que todos debaixo do céu, né? Todos os montes que haviam debaixo do céu. Gênesis 7:19, é só ler a Bíblia direitinho, né? Agora vamos responder o porquê que esse dilúvio foi universal. Algumas questões importantes, Graziele, que apontam para um dilúvio universal devem ser consideradas. Vamos citar aqui algumas. Primeiro, se o dilúvio tivesse sido local, Noé não precisaria ter construído uma arca. Não precisaria. Não precisaria. Ele poderia ter migrado para qualquer outro local, longe da inundação, quando ele recebeu a mensagem de Deus. Então, ele poderia ter ido para um outro local, né? Certo? Segundo, se um dilúvio universal não haveria necessidade, sem um dilúvio universal não haveria a necessidade de juntar os animais. Então, para que necessidade de juntar os animais num dilúvio local? Todos os outros animais fora do perímetro da inundação continuariam preservados. Entendeu? Terceiro, o relato bíblico em Gênesis 7:19 afirma que todos os altos montes que havia debaixo do céu foram cobertos. Então, essa afirmação é uma questão de física. A água busca o seu próprio nível. Se apenas um alto monte tivesse sido coberto, como o Ararat, por exemplo, as águas teriam atingido todo o planeta. Gênesis 7:19, 7:11, quarto, né? Então, esse relato bíblico aqui, nós estamos... A água, ela ia buscar seu próprio nível. Então, se apenas um alto monte tivesse sido coberto, ela ia buscar o seu próprio nível, como ali o Ararat, né? Então, elas não tinham atingido todo o planeta. Quarto, Gênesis 7:11. Claramente, a Bíblia afirma que todas as fontes do grande abismo se romperam. Todas as fontes do grande abismo. O grande abismo, nesse caso, se refere às profundezas oceânicas. Profundezas oceânicas. Esse cenário, sem dúvida, reforça a ideia de um dilúvio universal. Foi o que causou o aparecimento das placas tectônicas. Porque naquele tempo havia só um continente, chamado de Pangeia, né? E aí, quando os oceanos que ficam abaixo da Terra se romperam, se estourou, quebrou as placas tectônicas, dividindo as placas tectônicas e dividindo também os continentes. Então a água estourou debaixo do planeta Terra, trazendo inundação universal, certo? Então claramente a Bíblia afirma que as fontes do grande abismo se romperam. O grande abismo, nesse caso, se refere às profundezas oceânicas. E esse cenário, sem dúvida, reforça a ideia de um dilúvio universal. Quinto, as dimensões espetaculares da arca, construída por Noé, não parece concordar com a ideia de que ela teria servido apenas como escape de um dilúvio local, né? Então, é só você avaliar o tamanho dessa embarcação, para você entender como ele não tinha simplesmente a ideia de salvar
da inundação universal uma família de seres humanos, mas também era preparado para salvar animais por longos dias. Sexto, as inundações locais mais severas que a gente tem sabido pela história da humanidade duraram apenas poucos dias, mas o dilúvio bíblico durou por um período de um ano. Foi que durou o dilúvio. Então esse período aponta para uma inundação sem precedentes. Sétimo, além dos capítulos 6 e 7 no livro de Gênesis, a Bíblia Sagrada confirma um dilúvio universal em diversas outras passagens no Novo Testamento, por exemplo. Por exemplo, o apóstolo Pedro, em suas epístolas, ele se refere a um dilúvio universal. 1 Pedro capítulo 3, versículo 20, 2 Pedro capítulo 2, versículo 5. Além disso, o próprio Jesus parece ter ensinado sobre as proporções mundiais do dilúvio. O quê? Não acredito. É só você ver Mateus capítulo 24, versículo 37 e 39. Lucas capítulo 17, versículos 26 e 27. Por fim, o escritor de Hebreus também indica um dilúvio universal em sua epístola. Hebreus capítulo 11, versículo 7. Pastor, então, da onde vieram essas águas? As águas do dilúvio? Já falamos. As principais questões levantadas por quem contesta a ideia de um dilúvio universal é a questão da origem das águas, de onde veio as águas do dilúvio. Segundo quem pensa assim, não existia água suficiente disponível no planeta para provocar um dilúvio universal na Terra. Então, de onde teria vindo, tanta água no dilúvio? Sobre isso, o livro da Bíblia, o próprio Gênesis explica de maneira clara e direta de onde vieram as águas do dilúvio, né? Olha o que a Bíblia diz lá em Gênesis 7, 11 e 12. No ano 600 da vida de Noé, no mês segundo, aos 17 dias do mês, naquele mesmo dia se romperam todas as fontes do grande abismo, e as janelas dos céus se abriram, e houve chuva sobre 40 dias e 40 noites. O quê? Não acredito. Verdade, é o que a Bíblia diz. Em primeiro lugar, precisamos saber que a Terra foi profundamente alterada pelo dilúvio. Isso significa que no período antediluviano, as condições da vida na Terra, principalmente referente ao clima, eram bem diferentes das condições atuais. Vai não! Vai sim, vai pra onde? Sim, tá bom. Tá certo. Tá bom, depois eu vou. A estagiária aqui já tá com fome, ela quer ir comer. Estagiária, vai comer que depois eu vou. Rapaz, tu fica atrapalhando aqui, ó. Pensei que era a irmã que ia atrapalhar hoje o negócio aqui, é tu, estagiário. Vai logo comer, rapaz. Meu pai do céu. Eu tô explicando aqui o dilúvio. Vai que depois eu explicar aqui o dilúvio, eu vou. Rapaz, que coisa. Pois é, então precisamos saber que a Terra, no período diluviano, era totalmente diferente, né? O clima era totalmente diferente. Em primeiro lugar, precisamos saber que a Terra foi profundamente alterada pelo dilúvio. Significa que no período antediluviano as condições da vida na Terra, principalmente referente ao clima, eram bem diferentes das condições atuais. Não sabemos muitas coisas sobre o período antediluviano. Os relatos bíblicos parecem indicar que a chuva, assim como conhecemos hoje, principalmente de forma torrencial, ainda não havia ocorrido antes do dilúvio. Parece que um tipo de vapor era o responsável por regar a terra. Então, se considerarmos o texto de Gênesis, capítulo 1, versículos 6 a 8, esse vapor de água estaria suspenso na atmosfera. E essas condições poderiam proporcionar um clima essencialmente diferente do que temos hoje, na atualidade, né? Que é um calor terrível, que eu tenho a impressão que se Jesus demorar mais uns 20 anos para voltar, ele vai encontrar a gente tudo torrado, né? Vai encontrar a gente tudo torrado, que é um calor terrível. Eu tô aqui no ar-condicionado e o calor é arrochado. Sai lá fora, parece que a gente tá entrando no inferno, entendeu? Então, o clima era totalmente diferente e essencialmente diferente do que temos na atualidade. Isso talvez explique o fato de existirem fósseis de animais tropicais e depósitos de carvão em regiões polares. Tudo isso evidencia uma repentina mudança no clima. Então esse vapor de água, pelo menos em quantidade, parece ser muito diferente do vapor presente atualmente em nossa atmosfera. Então, se todo o vapor atual caísse sobre a Terra, não seria capaz de cobri-la por completo, como aconteceu no dilúvio.
Outra questão que que precisa ser considerada é que no dilúvio universal ocorreu uma grande elevação do nível das águas oceânicas, né? Ocorreu uma grande elevação do nível das águas oceânicas. Gênesis 7:11. Então, seja como for, o que realmente importa é que para Deus, o Criador de todas as coisas, não seria nada difícil mandar prover água para que o plano dele fosse arquitetado, porque ele é o Todo-Poderoso. Por ele mesmo fosse realizado mandasse essas águas, né? Então, neste ponto, as evidências científicas inevitavelmente são ofuscadas pela fé, né? Portanto, biblicamente, a melhor interpretação é aquela que diz que o dilúvio foi universal. Brasil! E no final chegamos a mais uma conclusão de que... Uau! Não é que a Bíblia tinha razão? A Bíblia sempre vai ter razão e nós sempre vamos estar equivocados, porque a Bíblia é terrivelmente a palavra de Deus e não tem como questionar com a Bíblia, viu? Bom, o estagiário já foi almoçar, né? A irmã que grita aqui também já foi. E eu também vou, né? Porque eu também sou filho de Deus. Tô com uma fome de lascar. Vou-me embora, vou deixar vocês aí com a Célio Trindade, que já tá atrasado. Ele tá atrasado, eu também tô atrasado. A fome tá pegando. Tchauzinho, boa tarde, a paz do Senhor Jesus. Se encontra amanhã, viu? Às 9 da manhã com o Bom Dia Super Dia. Tchauzinho, fui! Uau! Não é que a Bíblia tinha razão?